Dia alunos da Escola Alberto Maranhão, sou o professor Rodrigo Farias. Você já me conhece, professor de língua portuguesa das turmas do oitavo ano matutino e do oitavo ano vespertino também. Nossa aula de hoje será uma interpretação do texto que nós passamos aí da página, deixa eu verificar aqui no livro, páginas 30 e 31. São as 4 questões a partir do texto que foi lido, né? E aí nós temos alguns fragmentos para poder retomar o sentido do texto e também a discussão que nós já tínhamos proposto. Então vamos lá. Primeira questão fala a seguinte: releia o título e o fragmento do primeiro parágrafo do conto. Então nós temos o título Chuva, a abençoada, né? E o primeiro parágrafo nós temos: estou sentado junto da janela olhando a chuva que cai há 3 dias. Que saudade me fazia o molhado tintintinar do chuvisco. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e em espelho se via morrer. A gente se indaguava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Então vamos lá. Então nós temos aí algumas palavrinhas negritadas, né, destacadas. Vamos lá tentar entender um pouquinho. As palavras destacadas podem ser localizadas no dicionário? Não, elas não podem ser localizadas no dicionário porque elas ainda não foram incorporadas à língua portuguesa. Né? Nos dicionários nós só temos as palavras que são os vocabulários, os vocábulos que são oficial, né? Que já foram incorporados, já está cristalizado na nossa língua. B. Observe o contexto. É possível definir o significado de tintintinar? Explique qual é. Tem sim, com certeza, né? Nós temos aí uma palavra nova que foi criada para expressar algo que quem estava emitindo, né, a pessoa que estava transmitindo, que estava conversando conosco no texto, né, a gente chama de o interactante, não consegue expressar de uma outra forma. E aí ele cria essa palavra tintintinar, né? E o que ela representar? O que é que ela representa? Né? Ela representa exatamente o barulho do pingo da chuva caindo, possivelmente em uma superfície metálica, né? Então seria isso, ok? Só um minutinho. Dando continuidade, pessoal, aí nós temos. E quanto à palavra indaguava, também é possível defini-la? Explique. Indaguava aí é uma questão pessoal de vocês, tá bom? Se vocês conseguem entender, se aproxima muito da indagava, né? Que seria aí uma questão de perguntar, de questionar, ok? Então nós temos letra D, a palavra abençonhada, né? Também é uma criação do autor. Como essa palavra foi formada? Bem, essa palavra foi formada de abençoada com sonhada, por exemplo, né? E aí ele juntou essas duas palavras e formou a abençonhada. Agora explica o significado de abençonhada no contexto em que foi empregada. Então nós tínhamos ali um contexto de seca, de miséria, e aí eles olham para a chuva e diz que aquela chuva era sonhada, era esperada, né? E também ela era abençoada, trazia bênção para aquele povo. Então, naquele contexto, a abençoada era uma característica da chuva, né? Era algo próprio da chuva que trazia essas bênçãos, era sonhada, era esperada, tá bom? Ops, só um minutinho. No texto de Mia Couto, há outras palavras formadas pela junção de termos existentes, como canta rosa, tristereza e murmurindo. Explique como se deu a formação nesses exemplos. Então vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho a respeito dos neologismos. Eu não vou explicar isso aqui tudo, tá? Não vou ler isso tudo. Mas o que é importante de neologismo? Neo quer dizer novo. Então nós temos uma expressão nova, uma palavra nova criada exatamente para poder expressar algo que o autor
não se satisfazia com as que nós tínhamos na língua portuguesa, por exemplo, e aí ela foi lá e escreveu um murmurindo, né? Um tristereza, um canta-rosa, né? Então, assim, são palavras criadas, palavras novas, criadas a partir de palavras que já existiam. Daí, daí que nós chamamos de neologismo. Então, o que seria canta-rosa? Seria verbo cantar e rosa, né? Nós temos aí uma composição apenas pela junção dos dois vocábulos. Tristereza. Então, nós temos uma triste Teresa, né? Então, nós temos a qualidade, a característica de uma Teresa, de uma pessoa que é triste. Murmurindo, nós temos a junção de murmúrio e sorrindo, ou rindo apenas, né? Já que nós temos essa possibilidade na língua. Então, nós temos um sorriso que falado baixinho, né? Em murmúrios, ok? Seria exatamente isso. Vamos lá para a próxima questão? Observe a palavra em destaque nesse trecho do conto. Talvez por pertencer mais ao mundo, Tristereza não sinta como eu a atração de sair. Tristereza, assim como eu, não sinta a atração de sair. Em qual das frases a seguir a palavra atração apresenta o mesmo sentido com que foi empregado no trecho acima? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Alternativa 1. A atração principal do circo era um mágico estrangeiro. Esta atração é a atração da pessoa que está, né, em destaque, né, a atração principal. Então é essa a atração, a mesma de Teresa? Não, né? As crianças sentem atração por zoológico porque gostam de animais. A atração, elas se sentem atraídas pelo zoológico. Elas sentem essa vontade de essa atração, algo que puxa, algo que prende, né? Algo que fixa ela, que firma a vontade, o desejo dela. Essa mesma atração é aquela que atrai, que puxa de Teresa sair? Não. Nós temos a alternativa 3. A atração de participar da festa me deixava ansioso e inquieto. Exatamente isso. A atração a mesma atração. E aí essa atração tem o mesmo significado, e aí eu já vou dar a resposta da número B, da letra B, de vontade, né? Então é a vontade de sair. Teresa não tinha essa vontade de sair. OK? Letra B, alternativa 4, vontade. Muitas palavras da língua portuguesa apresentam mais de um significado. É por isso que só é possível compreender o sentido delas na situação de comunicação em que estão sendo empregadas. Damos o nome de polissemia à variedade de sentidos que uma palavra pode ter. Então, pessoal, nós já aprendemos duas palavras diferentes hoje. Primeiro, nós aprendemos o que é o neologismo, e aí nós temos o neologismo, a criação de uma palavra que não existia na língua portuguesa, e aí aprendemos aqui um outro texto, um outro significado, uma outra palavra, que é a polissemia. Poli vem de muitos, de vários. Então, quando eu digo polissemia, quando eu digo que uma palavra é polissêmica, eu quero dizer que ela é múltipla de significado, ela tem vários significados, né? Tem vários sentidos a serem empregados aquela palavra. E por consequente, né, consequentemente, aquela palavra ela só pode ser compreendida qual o significado está sendo utilizado no contexto. Então, por exemplo, a palavra manga, né? Se eu disser assim, a manga está bem amarelinha. Então você vai se perguntar, poxa, espera aí, o professor está falando da manga, fruta, ou ele está falando da manga da blusa? Poderia ser. O que vai me dizer é exatamente o contexto, porque a palavra manga ela é polissêmica, ela tem vários sentidos. Então eu só vou saber qual é o sentido, se é a manga da camisa ou se é a manga da fruta, no contexto, na frase, na interação, no texto como um todo. Ok? Então vamos lá. Número 4, para a gente terminar a aulinha de hoje.
Releia mais esse trecho do conto Chuva, a Abençonhada. Mas dentro de mim persiste uma desconfiança. Esta chuva, minha tia, não será prolongadamente demasiada? Não será que a calamidade de estio se seguirá à punição das cheias? Leia a seguir as acepções do verbete punição. Punição, substantivo feminino, ato ou efeito de punir. Qualquer forma de castigo que se imponha a alguém, geralmente uma criança, por falta cometida. Então eu tenho ali uma punição castigo, né? 2. Pena determinada por um juiz a quem cometeu um crime. Então nós temos aí a punição pena, né? E 3, sentido figurado, algo penoso ou desagradável que alguém é obrigado a suportar. Então aí nós temos mais não um sentido real, não é uma punição pena, não é um castigo, é algo que um pesar, algo desagradável, algo penoso, ok? Só um minutinho, pessoal, barulho aqui, rapidinho. Peço desculpas aqui, o ruído externo às vezes é grande. Então, ó, letra A. Entre as várias acepções atribuídas à palavra punição, qual delas corresponde ao sentido dessa palavra no texto extraído do conto de Mia Couto? Então, quando ela fala aqui, não será que a calamidade de estio se seguirá a punição das cheias? Bem, não pode ser o número 2, a acepção número 2, porque não é uma pena de um juiz. A número 1, eu tenho a questão de um castigo, algo que é imposto, né? Nesse caso específico, a punição a que ela se refere é um sentido figurado, é algo que pesar, algo pesaroso, algo desagradável. Então, assim, nós não temos aí um sentido literal, nós temos um sentido figurado, ok? E a letra B da questão 7 nós temos: no conto, a palavra punição foi empregada em sentido figurado, né? Na sua opinião, em qual das acepções acima essa palavra é habitualmente usada? Nesse emprego, seu sentido é literal ou figurado? E aí uma questão pessoal, questão subjetiva, de uma maneira geral, no nosso dia a dia, quando você ouve reportagens, quando você ouve no jornal, ou vê alguma matéria, alguma postagem no Instagram, alguma coisa nesse sentido, quando fala de punição, você se vê geralmente em qual dos sentidos? Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham entendido. Na próxima semana nós vamos dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, posta aqui no YouTube os comentários. Quem não quiser postar, coloca lá no grupo do WhatsApp ou até mesmo no meu privado, tá bom? Grande abraço a todos, Deus abençoe vocês.